Salve, fiel! Tudo beleza com vocês aí? Claro, tá tudo ótimo. O Corinthians acabou de vencer o Internacional goleando 4-2. Inclusive, sabe por quê? Com o hat-trick do Brabo. Toma, hat-trick do Yuri Alberto 9. 3 gols de lei do ex. O Yuri Alberto meteu o primeiro golaço, depois foi lá, meteu outro gol, e o terceiro de pênalti. E o Coronado no finalzinho, com aquela cavadinha que matou o goleiro, o Corinthians decretou a vitória para cima do Internacional, que não vencia o Inter desde 2020 pelo Brasileirão. E agora o Corinthians finalmente conseguiu vencer com 3 gols do ex, tá certo? Ainda tomamos 2 gols bestas e 2 gols nossos foram anulados, porque senão era para ser um placar muito maior pro lado do Corinthians. Então vamos analisar esse jogo de hoje. Corinthians 4, Internacional de Porto Alegre 2, e explicar por que o Corinthians conseguiu jogar tão bem nesse pós-jogo, fiel. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse conteúdo. Quem tem vídeo de pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo Corinthians, fiel. Eu sou o Bruno e você está na Central SCP e bora analisar o timão. Fiel, você quer garantir um manto do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, hoje o Corinthians foi na formação 4-4-2, que estava em campo o nosso querido Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho pela direita, Kaká pela esquerda, e o Hugo, lateral esquerdo. Hugo voltou ao time titular hoje para poder descansar o Andileri, né? Porque o Andileri vem tendo uma sequência de jogos pelo Corinthians e hoje decidiram poupar o Andileri para ele voltar 100% para o próximo jogo, tá certo? Então hoje tivemos o Hugo na lateral esquerda, que foi um erro inclusive, tá certo? E a formação dos 4 meio-campistas foi Carídio espetado pela direita, o Martins estava mais pela direita, Ranieri pela esquerda, e na outra meia esquerda estava o Romero. E a dupla de ataque, né, centralizada, que era o Memphis e o Yuri Alberto. O Memphis pela esquerda e o Yuri Alberto pela direita. E como foi o jogo do Corinthians, gente? O Corinthians jogou nessa linha de 4-4-2, tá certo? Então tinha a linha de 4 defensiva, e você tinha uma linha de 4 meio-campistas, né? O Carídio mais aqui pela direita, o José Martins também pela direita, sim, só que, né, ele voltando para buscar o jogo e avançando também. O Raniel é a mesma coisa, só que pela esquerda, e o Romero mais respeitado pela meia esquerda, né? Então o Corinthians tinha 4 meio-campistas, e o Yuri Alberto e o Memphis podiam fazer placão. O Memphis às vezes voltava para tentar buscar o jogo, e esse foi o jogo do Corinthians, tá certo? Trocando muito passe do meio de campo para a zaga, obviamente, porque isso sempre acontece. Só que hoje o Dorival Júnior acertou nessa formação específica. Mas teve um erro que eu vou contar para vocês, e eu acho que vocês já sabem qual foi o erro, né? Que eu acabei de falar aqui no começo de quem foi escalado, né? Que foi o Hugo. Mas tá, o Corinthians e o Inter, o jogo tá melhor pro Corinthians. O Corinthians já tinha, né, uma cabeçada perigosa no Memphis Depay, que bateu no travessão, enfim. E o Corinthians consegue abrir o placar do jogo, tá certo? O Memphis Depay faz um lindo passe enfiado por Yuri Alberto, e o Yuri Alberto vai levando pela direita, depois ele corta para a esquerda e bate cruzado com a esquerda no contrapé do goleirão. Parecia o mesmo lance do gol do Palmeiras, na final, no jogo de ida lá no Allianz Parque, onde o Memphis toca um passe enfiado por Alberto, e o Alberto, ele tá na esquerda, ele corta pro meio e dá no contrapé do Everton. Aqui foi a mesma coisa, só que a diferença é que dessa vez foi pelo lado direito do nosso ataque. O Gilberto, ele cortou para a esquerda, para o meio no caso, e chutou no contrapé do goleiro do Inter. 1-0 pro Corinthians, só que aí veio depois da virada do Inter, tá certo? O Inter fez o primeiro gol numa falha do Carídio, onde ele foi sair jogando na zaga, né? A gente estava todo mundo tumultuado ali. Ele erra o passe, dá o contra-ataque pro Inter, perto da nossa área. O Mateuzinho fica no chão, o Carídio tenta interceptar com o carrinho, não dá. A bola faz uma curva assim, um arco, e usa tenta interceptar com a mão, só que não consegue, a bola passa por ele. E o cara do Inter faz o gol lá, que eu esqueci que fez o gol do Inter. Só que o Hugo não estava marcando esse jogador. Esse jogador passou nas costas do Hugo e ele não marcou.
tá certo? Então, culpa do Carídio nesse lance, também culpa do Hugo, porque ele bobeou, tá certo? Ele deixou as costas livres e o cara foi lá e fez o gol de carrinho 1-1. E depois disso, depois de uns 5 minutos, o Inter virou o jogo, né? E de novo aconteceu pelo lado direito do ataque deles, que é o nosso lado esquerdo defensivo, né? Onde o Kaká e o Ranieri ficou à mercê, né? O Hugo tenta sair para tentar dar o bote ali, só que não consegue, o cara faz o gol 2-1. O Inter tinha virado o jogo, né? O lance do Memphis Depay, onde ele cruza a bola na área, no escanteio, o Roster Martins dá uma casquinha pro Alberto, onde ele chuta e o goleiro acaba pegando, né? Que foi queimar-roupa, né? Esse foi o último lance do Corinthians no primeiro tempo, fiel. E no segundo tempo, o Dorival Júnior, né, o genial Júnior, conseguiu mudar o estilo do Corinthians só trocando uma peça, que foi colocando o Bidu. Tirou o Hugo, botou o Bidu, e aí nós tivemos um lateral esquerdo ofensivo, que era o que o jogo precisava, porque o Hugo estava sem ritmo de jogo, fazia tempo que o Hugo não entrava de titular. Então, a escolha óbvia era pôr o Bidu, só que ele quis colocar o Hugo para tentar se defender pelo lado direito do ataque do Inter, acabou não funcionando. Então ele colocou o Bidu, que é mais ofensivo, e deu certo. O Carídio ficou mais espetado mesmo pela ala direita, e nós tivemos o Bidu subindo para atacar. E o segundo gol do Corinthians, que foi anulado, infelizmente, vieram simplesmente de uma jogada de Mateuzinho. Ele intercepta a bola com o carrinho, né? Ele dá o carrinho no cara que infelizmente foi falta. Ele passa pro Carídio devolve pro Mateuzinho, Mateuzinho cruza na área aonde o Romero, ele tenta dominar, a bola acaba escapando, ele toca no Yuri Alberto, e o Yuri Alberto mete uma pancada de esquerda e faz um lindo gol. Pena que infelizmente foi anulado por conta do carrinho perigoso do Mateuzinho, e recebeu amarelo depois disso, né? Tá bom, e depois disso, o Corinthians estava melhor na partida porque o Bruno Henrique do Inter foi expulso. E com um a menos, né, o Corinthians começou a atacar mais o Inter. E gente, se fosse na época do Ramon Dias, ele iria encher o time de atacante lá no ataque e todo mundo ia ficar fazendo um chuveirinho na área. Só que hoje não. O Dorival Júnior não colocou muito atacante lá na área, não fez muito chuveirinho e a estratégia deu certo. O Corinthians foi trocando passes até chegar no gol de empate, aonde a bola acabou saindo dos pés do Carídio, né? O Carídio dá o passe para o Bidu, cabeceia para o lado, o Yuri Alberto chegando, cabeceia. Gol do Corinthians, 2-2, uma jogada muito bem trabalhada, tá certo? Aonde essa jogada deu certo. O Corinthians colocando esse lateral esquerdo ofensivo mudou totalmente o jogo. O time foi mais para frente, o time começou a trabalhar mais a posse de bola, tá certo? Se fosse depois do Ramon Dias, ia encher de atacante urinário, só que hoje não. O Dorival Júnior começou a trabalhar mais a posse de bola do Corinthians e realmente deu certo. E o terceiro gol do Corinthians que foi anulado foi de uma jogadaça aonde o Coronado entrou no jogo, né? O Coronado entra e o Coronado acha o Carídio sozinho na ponta direita. O Coronado toca o passe enfiado pro Carídio, o Carídio acha o Memphis entrando, o Carídio toca pro Memphis e o Memphis mete um chutaço que a bola vai no travessão, quica no gol e entra. 3-2 pro Corinthians. Só que infelizmente o André Ramalho fez falta no início da jogada. Só que se o gol do Mateuzinho foi bem anulado, esse, na minha opinião, eu achei que não foi falta do André Ramalho. E depois teve o terceiro gol do Corinthians que foi de pênalti, né? Mas vocês perceberam que a bola de novo passou pelos pés do Carídio, né, fiel? O Carídio realmente começou em baixa partida, mas ele foi tendo uma crescente e foi espetacular. O Memphis, então, apoiando, dando passe, distribuindo o jogo. Cara, surreal hoje o Corinthians do Dorival Júnior. O terceiro gol foi de pênalti, onde o Matheus Bidu sofre o pênalti. O Matheus Bidu que desce pro Yuri Alberto e sofreu o pênalti, né? Olha que engraçado. O Yuri Alberto marca seu terceiro gol na partida, hat-trick. Ele já tinha feito hat-trick na Arena contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil lá em 2022 e hoje ele volta a marcar mais uma vez 3 gols em uma mesma partida na Neoquímica Arena e ele se igualou ao Romero e pode se tornar o rei da Neoquímica Arena, né? O artilheiro com mais gols, né? O jogador com mais gols na Neoquímica Arena, ele vai estar ali disputando com o Romero, certo? O pênalti foi muito bem marcado, até porque o cara chutou a barriga do Matheus Bidu, porque ele foi imprudente, ele pega na bola, só que a questão é que o pé dele, a perna dele tá muito levantada e acaba pegando na barriga do Matheus Bidu. Então o pênalti muito bem marcado, o Yuri Alberto converteu, e o quarto gol do Corinthians, a jogada sai dos pés do Thales Magno, onde ele consegue
arrancar pela linha lateral, tá certo? Depois ele toca pro Coronado, e que tapa de qualidade. O Coronado foi avançando, viu que o goleiro tava indo pra cima dele, cavadinha, 4-2 para fechar o caixão, e o Corinthians conseguiu golear o Internacional e finalmente quebrar esse tabu de não vencer desde 2020 pro mesmo Inter. Gente, hoje o jogo do Corinthians foi extremamente genial. O Dorival Júnior, ele fez exatamente o que o time precisava. Porque a gente lembra que quando o time estava com a mais, não sabia o que fazer. Parecia que era tudo o Deus nos acuda. Só que hoje não. O time trabalhou mais a posse de bola. O time teve mais oportunidade de fazer gol. Tá certo? Cara, ainda teve aquele lance lá que foi o pênalti do Matheus Bidu, onde o Memphis quase faz um gol de peixinho. Tá certo? Então o Corinthians hoje teve muito mais chance de fazer gol. E esse foi o primeiro jogo do Dorival Júnior na Neoquímica Arena, tá certo? Então, trocar de técnico foi bom pra gente. O Dorival Júnior sabe o que tá fazendo. Vamos apoiar o Dorival, ele sabe o que tá fazendo. Ele tem as formações dele, as táticas dele estão dando certo no Corinthians. Tanto que o segundo tempo do Corinthians foi avassalador. Não deu pro Inter, mesmo com um homem a mais no começo do jogo. O Corinthians já estava dominando a partida desde o segundo tempo. Então, gente, hoje parabéns pro Dorival Júnior que mudou esse jogo. E parabéns pro cara da partida que é o Yuri Alberto, né? Lei do ex 3 vezes, cara. Só o Yuri Alberto pode, né, fiel? Agora eu vou falar individualmente de cada atleta. Vou começar pelo Hugo Souza. O Hugo Souza foi decente, não foi muito exigido. Tanto que o Hugo Souza fez uma defesaça no primeiro tempo, hein? Vocês lembram? Eu acho que foi o Wesley que bateu o chapado e o Hugo Souza faz uma defesaça, né? O Souza foi decente. Quando ele foi exigido, ele fez a defesa ali normal, né? O Mateuzinho pra mim fez uma atuação boa, o Mateuzinho. Eu gostei. Boa atuação do Mateuzinho, tá certo? André Ramalho e Kaká. Pra mim hoje, a zaga. O André Ramalho fez uma boa atuação hoje. Por incrível que pareça, o André Ramalho fez uma boa atuação hoje. A gente que vinha criticando ele tem que ser justo. Hoje o André Ramalho fez uma atuação boa. Ele errou alguns passos ali assim, de sair de bola, mas no geral desarmou bem, muito bem. Hoje, boa atuação do Ramalho. O Kaká eu achei decente hoje. Pra mim não foi tão bem quanto o Ramalho, mas não comprometeu. Decente. O Hugo pra mim foi o pior da partida do Corinthians, já expliquei os motivos, né? Os gols foram feitos pela lateral esquerda do Corinthians e ele falhou em ambos, né? E, cara, assim, o meio de campo do Corinthians hoje, Caride fez uma boa atuação. O Ranieri, cara, fez uma atuação decente. O José Martins fez uma boa atuação. E o Romero, por incrível que pareça, também fez uma boa atuação. Incrível que pareça, né? E a dupla de ataque, Memphis Depay, Cara, o Memphis Depay hoje fez uma ótima atuação pelo Corinthians, distribuiu bem o jogo ali, estando com o Yuri Alberto na dupla de ataque. O Memphis e o Yuri Alberto tem que ser os dois atacantes centralizados, porque eles podem flutuar pelo ataque, entende? Eles não ficam presos naquela posição, eles ficam flutuando, isso que é bom. Porque quando você joga no 4-3-3, você limita os jogadores. Só que nesse 4-4-2, o Yuri Alberto e o Memphis podem ficar flutuando, isso é muito bom. Isso o Dorival Júnior conseguiu de novo implementar no Corinthians, né? E o Alberto, craque da partida, 3 gols, 3 lei do ex, tá certo? Jogou muita bola o Alberto, só golaço do Alberto. E o segundo gol ainda foi uma jogadaça, que foi um golaço ainda, por conta da jogada que foi criada pelo Corinthians. Então, assim, hoje é só pra comemorar, fiel. Dos que entraram, o Charles fez uma atuação decente quando entrou. O Maicon, por incrível que pareça, fez uma boa atuação. Maicon. Coronado, boa atuação, entrou, ainda meteu um golaço. Boa atuação do nosso querido Coronado. Bidu, boa atuação. Entrou e mudou o jogo do Corinthians também, o Matheus Bidu. Tá certo, fiel? Então, cara, e o Thales Magno também fez uma atuação decente, né? Mas enfim, fiel, comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, que hoje vamos comemorar, fiel. É nóis, obrigado por assistir até aqui.